Olá, ouvintes e espectadores do podcast São Paulo nas Alturas. Tenho um prazer enorme de receber hoje a economista Zeina Latifi. Ela é um dos grandes nomes da economia no Brasil. Ela é mestre e doutora em economia pela USP, nascida em Campinas. Ela é atualmente colunista do jornal O Globo, é consultora independente e foi economista-chefe em vários bancos. Banco Bilbao Vizcaya, ABN AMRO, HSBC e por quase 6 anos foi economista-chefe da XP. Você já conhece bem o mundo da Faria Lima. E justamente o episódio de hoje a gente vai dedicar um tema que é muito falado, talvez não tão aprofundado, que é o tema do ESG. Quem já ouviu falar dessa sigla, fala aí da responsabilidade das empresas nos temas ambiental, social e de governança. Ou seja, como as empresas podem aí melhorar o seu impacto na sociedade. E às vezes a gente fala muito pouco desse impacto urbano. Para muita gente, meio ambiente ainda se resume a Pantanal e a Amazônia, mas o meio ambiente também está aqui na cidade grande e vários economistas têm se dedicado a esse assunto no impacto da economia das cidades, no meio ambiente, na governança e até no assunto das minorias. As cidades grandes, por vários motivos, a gente vai conversar daqui a pouquinho, são imãs para as mulheres crescerem, gays, lésbicas, trans, para minorias raciais, os nossos negros, que conseguem aí estudar, trabalhar e tem muito mais opções aí de carreira do que em cidades menores, em onde talvez os contatos sejam mais importantes que tudo. Eu queria começar te perguntando, Zeina, o ESG veio para ficar e como os empresários que tanto te consultam, tanto conversam contigo, veem essa nova responsabilidade corporativa? Oi, Raul, uma alegria estar com você, obrigada, e obrigada pelas palavras generosas. Olha, veio para ficar, e é uma questão de mudanças de crenças da sociedade, que começou lá fora, começou na Europa, a gente sabe, e vai numa onda, e esse movimento se intensifica, enfim. A gente não sabe a velocidade com que as empresas, o mundo dos negócios vai se adaptar a essas mudanças de crenças. E no caso de economias emergentes, economias menos avançadas, o quanto a sociedade vai de fato aderir, porque depende muito dessa mudança da própria sociedade. Começou lá fora, dos jovens, com outros valores, com outras preocupações. A minha geração não olhava tanto esses temas, agora se olha, que bom, felizmente, mas a gente não sabe ainda a profundidade disso no Brasil. Então, mas que veio para ficar, sim. O que a gente não sabe é a velocidade desse movimento. E, obviamente, quanto mais a mudança de visão, de crenças, de valores da sociedade, mais isso empurra o mundo corporativo e as finanças. Então, fica essa dúvida em relação à profundidade disso. Durante um bom tempo, até parte dos liberais brasileiros, esse pequeno grupo, dizia que o empresário tem 2 grandes responsabilidades: gerar emprego e pagar impostos. Mas, nas últimas décadas, boa parte aí do Vale do Silício, por exemplo, cria fortunas ainda gerando poucos empregos. Algumas das maiores empresas do mundo hoje não têm tantos empregos assim, e por causa de um planejamento tributário um tanto espertinho, muitos dos maiores bilionários do mundo hoje pagam poucos impostos, inclusive nos Estados Unidos. Essas responsabilidades ambiental, social e de governança ainda são consideradas uma dor de cabeça? É possível ganhar dinheiro ou fazer dinheiro com esse compromisso? Olha, quando uma empresa é pioneira, é claro que é mais difícil, vamos dizer assim, fazer dinheiro. Então, ela vai lá,
está explorando algo que julga correto, assim, vamos fazer a coisa certa, precisa ter esse cuidado com o social, com governança, com o meio ambiente. Existe risco nisso? Sim, tudo que é pioneiro tem uma dose de risco. Mas hoje já não estamos mais nesse estágio. Né? Nessa sociedade, por isso que eu dei tanta ênfase nessa questão da mudança de crenças. Cada vez mais as pessoas querem saber o que estão consumindo, o que vem por trás. Né? A empresa, por convicção ou porque realmente precisa manter o seu negócio competitivo, vai ter que, de alguma forma, estar atento a esses anseios dos consumidores. Então, nós já estamos num estágio em que, sim, isso tem repercussão financeira. Então, mesmo aquele sujeito, né, ou aquela empresa que é menos conectada com esses temas, esses dias estão contados, porque, de fato, é uma mudança importante. E a gente está num mundo digital, conectado, as informações fluem. Então, fica muito mais fácil hoje para a sociedade acompanhar. Claro que não tem total transparência, é muito difícil ainda avaliar, estamos aprendendo esse caminho, né? A sociedade está aprendendo, mas eu acho que cada vez mais se fala isso, e eu concordo, é uma agenda que é mitigadora de riscos, na verdade. Quer dizer, abraçar esses temas, na verdade, é mitigar riscos que as empresas podem se defrontar, tanto do ponto de vista concreto, ali, por exemplo, uma questão ambiental, porque você não cuidou do impacto da sua empresa na natureza e provocou um acidente, como de imagem. E, de novo, as informações estão fluindo, a gente não está falando de um mundo em que as pessoas estão ali isoladas, as informações fluem. Então, de fato, por uma série de fatores, é um fator mitigador de riscos e que, sim, crescentemente vai impactar rentabilidade das empresas. A gente já tem visto, começam já a ter estudos, indicadores, mostrando que as empresas com maior compromisso têm maior retorno, por exemplo, na Bolsa, ou as pesquisas são mais lá de fora, porque estão num estágio mais avançado, esses fundos dedicados a empresas com compromisso ESG, tendo custo de captação mais modesto, performance melhor na Bolsa. Então, cada vez mais vai surgindo esse tipo de sinal, né, de que, olha, não é neutro do ponto de vista financeiro. Pode ter sido uma dor de cabeça lá atrás, né, para quem começa, mas agora é solução, agora tem que abraçar. Mas o economista Ed Glaeser escreveu um influente livro, O Triunfo da Cidade, em que falava das vantagens econômicas da concentração desses encontros aleatórios, dessa diversidade. Mas, durante a pandemia, a gente ouviu quase o oposto, né? Empresas querendo sair de São Paulo, empresas querendo passar tudo para o home office, empresas que parecem menos comprometidas com a cidade. Na tua opinião, o trabalho aí do Edward Glaeser, ainda essa ficha, para usar um termo totalmente cringe, essa ficha ainda não caiu? Ou seja, que a economia da cidade faz sentido econômico, mas também ambiental? Olha, aí é palpite, né? A minha sensação é que ainda tem um caminho ainda para a gente chegar a esse amadurecimento e que talvez, de fato, a pandemia, de alguma forma, colocou mais desafios, né? Porque na intuição das pessoas, o isolamento é o que tem que ser feito como mudança de costumes, enfim. Então, eu não sei, minha sensação é que talvez atrapalhe um pouco. Mas, de qualquer forma, mesmo pensando na questão da necessidade do cuidado das pessoas e tal, até do ponto de vista, né, individual nosso, né, não há dúvida que a vida, vamos dizer assim, ela é mais viável, né, socialização, qualidade de vida, se você tiver num ambiente que tem acesso à infraestrutura urbana. Né? Quer dizer, uma coisa é você se refugiar, ficar um tempo, descansar, isso é uma coisa. Né? A outra coisa é o dia a dia você estar isolado desse mundo, dessa riqueza de um ambiente
de um ambiente urbano. Então, por esse aspecto, Raul, eu acho que tem ainda tarefas pela frente, principalmente em países, economias não avançadas, mas eu não acredito de verdade num retrocesso nesse sentido. Acho que a gente vai continuar avançando para esse movimento. Mas aí, enfim, aí é sentimento meu em relação a isso, né? O Brasil, sendo um país muito desigual, todas as pesquisas até agora dizem que pouco mais de 10% dos brasileiros e mesmo dos paulistanos poderiam aderir ao home office permanente. 10%. A gente tem um mar de trabalhadores informais que tem que ser de casa todo dia, e as nossas profissões, a maioria ainda presencial. Acho que talvez na pequena bolha que até os ouvintes deste podcast vivem, tem profissões, você pode de fato trabalhar em casa, mas são profissões ainda minoritárias. Se um grande empresário chegar hoje, por favor, economista Zeina Latifi, quero me comprometer e eu não sei se a minha empresa está dando aí o seu quinhão para a saúde econômica e ambiental da cidade. Por onde você começaria? O que as empresas podem fazer no dia a dia que talvez ainda estejam devendo? Uhum. Olha, Raul, só uma observação aqui. Uma coisa é a gente colocar como uma possibilidade para determinados profissionais de, né, ter uma flexibilidade para fazer home office, para poder ter flexibilidade de horários. Por exemplo, para uma mulher que tem filhos, que é chefe chefe de família, que tem filho pequeno, está amamentando, enfim, qualquer que seja a situação, ou, enfim, uma pessoa que, né, todo mundo ter um grau, poder ter um grau de flexibilidade do tipo, olha, hoje eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu preciso resolver, preciso ficar em casa, né? Ter infraestrutura para isso, claro, as empresas, os RHs das empresas têm que dar essa possibilidade, né? De você poder fazer um mix. Agora, o tempo todo, no isolamento, no home office, por mais que as pessoas fiquem fazendo reunião o dia inteiro, esse ganho da proximidade, daquela conversa no café, da pessoa que está sentada ao seu lado e você tem uma ideia, essas sinergias, elas são importantes para a produtividade, são importantes para virem novas ideias, para, né, encontrarem soluções alternativas para os problemas, para identificar problemas. O que eu quero dizer é que uma coisa é a gente aproveitar a experiência da pandemia e isso dá alguma flexibilidade para alguns profissionais, que pode até ser bastante interessante. Isso é uma coisa, mas eu não acho que isso substitui, que seria um bom substituto para a presença no dia a dia nas empresas, né? Porque, de fato, esse contato humano, tem hora que você tem uma sacada, viver alguma coisa. Quer dizer, não estou nem só falando de questão de laços das pessoas, que afinal somos, né, os seres humanos são gregários, a gente precisa ter esses laços, nem estou falando dessas questões, estou falando mesmo até de produtividade. O isolamento, eu acho que atrapalha. Então, só fazer essa colocação, porque eu acho que as empresas, os RHs têm que estar adaptados a isso. Agora, de novo, é claro que em determinadas situações é uma mão na roda, né? Aquele dia que você precisa, né, estar em casa por alguma razão, enfim, seu filho ficou doente, qualquer razão, cada pessoa tem a sua história. Então, por isso eu acho que tem ganho, mas definitivamente não substitui. E mesmo pensando assim, não, mas o sujeito está no home office e tal, mas a vida, ela não é só o home office. Você tem que pensar na vida cultural, você tem que pensar, para quem tem filho, na escola do filho, das experiências que os seus filhos vão ter na troca com outras crianças. Eu digo isso, até é curioso colocar, porque eu vejo muitas pessoas conhecidas e que têm filhos pequenos, adolescentes, que inclusive colocam isso assim, puxa, eu estou preocupado com meu filho,
porque ele está deixando, nesse período de isolamento, de viver coisas importantes, né? Que é criar laços, gerar, né? A maturidade que vem da interação com as pessoas. Então, de novo, definitivamente, a gente tem que enxergar o home office como uma opção, mas não como saída. E o ambiente urbano, óbvio que ele, né, é muito mais fácil você se desenvolver num ambiente urbano. E que quanto mais você vai cruzar com as pessoas, melhor. Então, uma coisa que se a gente for pensar, eu digo isso como mãe, inclusive, quanto mais o meu filho interagir com pessoas diferentes, né, de religiões diferentes, de níveis sociais, de históricos, de raças, de tudo, né? Mas eu acho que a pessoa cresce e, inclusive, de novo, nem estou tocando, nem se trata apenas de uma questão de, né, civilizatória, mas essas experiências elas são importantes para a gente lidar com a vida da gente, porque não dá para ficar em bolha. Estar em bolha, além de você perder, deixar de viver experiências importantes, limita também a própria carreira. Então, colocando de uma forma muito objetiva, e limita também. O isolamento certamente não é bom para a economia, para a vida de cada um, para as carreiras. Certamente o isolamento não é a saída. Mas para quem já se inscreveu aqui no canal São Paulo nas Alturas, deve ter visto que o primeiro vídeo, né, de estreia, a gente falava ali do projeto da cidade de Matarazzo, num antigo hospital que ficou aí fechado por mais de 20 anos, e a obra já é tão lenta que vai levar 30 anos com esse hospital, a uma quadra da Paulista fechada. Você acha que essa consciência urbana, porque nesse caso é algo totalmente privado, né? Aliás, privado, e um francês que veio aqui nos mostrar que ali tinha um patrimônio valioso. Você acha como estão as empresas e a Faria Lima nesse sentido? Ou seja, redescobrir São Paulo, e acho que é bom lembrar aqui quem está nos assistindo, construir algo do zero, escavar, botar concreto, asfalto, não só é mais caro, mas dói mais no meio ambiente do que reaproveitar bairros, ruas, prédios que já estão construídos e que, no caso de São Paulo, a gente tem aí milhões de metros quadrados vazios. Você acha que essa consciência chegou ou o meio ambiente ainda é árvore e Amazônia? Eu acho que ainda estamos eu acho assim, saiu da estaca zero. Acho que dá para dizer que a gente saiu da estaca zero, mas acho que a gente está muito atrasado. Aqui tem algumas coisas que eu acho interessante colocar. O mercado financeiro é pragmático, para o bem e para o mal, quer dizer, é pragmático. Essa questão ESG entrou no mundo das finanças? Entrou, porque impacta os negócios, impacta o mundo corporativo e, portanto, impacta o mercado financeiro. O mercado financeiro já está, né, cada vez mais abraçando, sim, isso é tema que cresce numa velocidade muito grande. O quão profundo vai ser e o quão rica vai ser essa discussão, e, inclusive, incorporar essas questões que você falou, urbanas, eu acho que a gente ainda está em estágio ainda infante, ainda muito inicial. Agora, eu acho que tem uma combinação interessante do mercado financeiro, que é o seguinte: primeiro, esse pragmatismo, a dinâmica do mercado exige rapidez, então tem que, né, não pode demorar muito tempo. Você tem que encontrar soluções, porque isso já está mexendo no bolso. Então, de novo, é pragmatismo, não se trata de convicção, de não convicção. Agora, tem um ponto aqui que eu acho interessante, que é o seguinte: o mercado financeiro ele é composto por jovens majoritariamente. É um setor que tem muita rotatividade, estão sempre entrando os jovens. Jovens como a gente. Como? Jovens como a gente, ou um pouco mais jovens ainda? Ai, Raul, gente que tem idade para ser meu filho, mas no meu caso, bem mais jovem.
Só que é uma moda que vem com, já nasce com, né, já tem esse DNA de preocupação com questões como essas, muito mais forte. Então, tem grupos que eu percebo que é uma preocupação de verdade. Ainda isolado, é claro, também, claro que minha amostra certamente não é uma amostra ampla, mas eu percebo que tem sementes aqui. Quer dizer, junta a rapidez do mercado financeiro com jovens que entram com uma mentalidade diferente, com outras preocupações, e eles querem saber do mundo que as gerações anteriores vão deixar para eles, e tem um perfil mais urbano. Então, eu acho que esse modelo, de novo, que é meu sentimento, é claro, eu não sou especialista nisso, mas esse modelo mais do passado, né? Olha, de se isolar, e eu acho que não é a lógica dessa moçada. Então, eu acho que a gente pode se surpreender com o avanço dessas discussões, mas concordo com você, ainda mais num país como o nosso, que vive sempre tantos problemas econômicos. O problema é que cada vez que a gente tem uma recessão, cada vez que a gente tem um problema econômico, esses outros temas mais civilizatórios, vamos dizer assim, eles são impactados, né? Vamos pensar assim, se as pessoas estão vendo o país prosperando, as pessoas que moram na periferia, enfim, as várias classes sociais, claro que fica muito mais fácil estar atenta a esses temas do que quando está numa situação em que a pessoa não sabe se vai ter dinheiro para pagar a conta no final do mês. Então, claro que o Brasil, esse histórico de tanta volatilidade na economia, de um país muito desigual, eu acho que de alguma forma atrapalha, né? Essa consciência, como é que vai ter um olhar mais generoso para essas questões, né? Ambientais, urbanas ou não. Mas, de novo, eu ponho minhas fichas aqui nos mais jovens que têm faz parte da juventude, né? Essa ousadia de pensar diferente. Mas bom você ter lembrado aí do momento de crise, porque na década passada, o nosso curto aí boom econômico, as cidades brasileiras não melhoraram, né? Havia muito investimento, muito dinheiro, até mesmo Copa e Olimpíada, e basta aí um rápido passeio nas capitais do Nordeste, no interior do estado de São Paulo, na própria Faria Lima, na Barra da Tijuca. A gente não construiu bem e nem pensou muito em mobilidade. Mas até uma pena que a moda dos patinetes já tenha ficado para trás, porque ensinava aí uma Faria Lima ambientalmente mais responsável, né? Uma pena isso ter se perdido. Agora, isso que você falou, eu vou até dar um pitaco aqui. Eu conheci São Paulo antes da nova Faria Lima, né? Antes quando ali o bairro do Itaim eram ruelas, né? E trabalhei naquela região, enfim, e vi a avenida sendo aberta, prolongada, e é inacreditável que isso foi feito sem pensar, por exemplo, numa infraestrutura de transporte, né? Então, eu concordando com você, a gente tem muito a aprender com as experiências de fora, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente vê às vezes notícia, o político tal viajou com a família lá para fora, eu falo que bom, mas que ele aprenda, né? Que as nossas lideranças políticas, enfim, os homens de negócio, homens, mulheres, enfim, né? Pessoas do mundo de negócio, que aprendam, né? Não é só ir para fora para fazer compras, né? Que não seja só Miami e Dubai fazendo compras. Exatamente. Eu acho assim, às vezes a gente vê noticiário assim que um político, enfim, foi lá numa comitiva e levou família e não sei o quê. Eu não vejo o problema da viagem, mas a questão é o que está trazendo na bagagem, está trazendo experiência, foi lá estudar as experiências de sucesso ou até o fracasso dos países para não reproduzir aqui, mas enfim, a gente precisa ter, aqui faz diferença, Raul, quando você tem um país e que tem ainda instituições que não são, né,
muito sólidas, uma democracia que ainda não está muito madura, que a gente tem muito a avançar. Faz diferença ter lideranças no setor público, na política e também, claro, também no setor privado, lideranças que tenham essa capacidade de estudar, de entender, de observar as experiências de fora, enfim. É exatamente a situação de economias emergentes num país como o Brasil, né? Muitas vezes você vê anseios da sociedade. Eu acredito, por exemplo, vamos pegar o caso da Faria Lima, né? A avenida mesmo, né? Sem Que metrô tem até ali, hoje, na maior parte. que tem ali aqueles prédios, claro que tem questões das regras ali para a construção, mas que poderiam ser espaços melhor ocupados para dar vida para a avenida à noite, no final de semana. Tem espaços muito interessantes que poderiam ser melhor ocupados. Se eu puder dar um palpite, eu acho que a moçada da Faria Lima ia gostar muito, ou o entorno. Acho que as pessoas iam gostar muito de passear no final de semana, por exemplo, né? Da mesma forma que as pessoas passeiam no Ibirapuera, na Paulista, né? Veja, quando resolveu abrir a Paulista no domingo, olha o sucesso que foi. As pessoas vão à Paulista. Eu gosto de andar na Paulista. É agradável passear na Paulista no domingo. Então, eu acho que existe esse sentimento, né? Acho que tem um sentimento que ali nem é só dos jovens. Quando você anda na Paulista no domingo, é todo mundo, né? Tem todas as tribos, todas as idades. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que tem anseios da sociedade que a gente não está conseguindo, né? Não está conseguindo a política, enfim, o mundo empresarial não está conseguindo entregar, em parte por não saber fazer. Então, acho que está na hora de sentar, estudar, né? Porque é inacreditável como na hora que tem essa possibilidade de ter opção de troca de experiências cultural, lazer, as pessoas gostam disso. Né? Quantas pessoas não vêm do interior para São Paulo para ter essas experiências? Então, é que a gente parece que não sabe fazer. Então, acho que está precisando aprender a fazer, estudar as experiências lá de fora, para poder atender esses anseios que, na minha opinião, estão ali. Claro, às vezes a gente tem dinheiro e não tem informação e gastamos da forma Gasta errada. mal. Aliás, você deu um bom exemplo, né? Os jovens da Faria Lima acabam votando com os pés quando eles saem dos escritórios e têm que andar 2 quilômetros, aliás, provavelmente de carro, aumentando aí o trânsito, para ir beber nos barzinhos da Rua Guaicuí, no Pitico, no Baixo Pinheiros e afins. Porque uma das áreas mais ricas e com maior número de empregos da cidade esqueceu de fazer restaurantes, barzinhos e locais de encontro nos térreos. A gente tem uma avenida aí estéril em boa parte aí dos quilômetros, só com prédios que às 6, 7 da noite ficam sem ninguém, isso pré-pandemia. Perfeito, acho que é perfeito isso. Poder ter essa acho que ajudaria no bem-estar de todos ali, ia ser bom para a economia, ia ser bom para a saúde mental das pessoas, porque não é fácil o trabalho no mercado financeiro, é um ritmo forte, é competitivo, é exigente. Olha que agradável seria poder usar aquele espaço saindo do expediente, né? O quão enriquecedor ia ser. Imagina a gente poder ter no saguão daqueles prédios, exposições e bares, e, enfim, o que você quiser, né? Quanto mais rico, melhor. Ia ser bom para a economia da região, enfim, tudo, né? Acho que só teria ganhos com isso. E, de novo, assim, se eu puder assim, dar um palpite, eu acho que seria assim, as pessoas aprovariam e muito. E muito, acho que aprovariam totalmente isso. Mesmo quem mora ali na região, eu acho que a tendência, a gente vê, por exemplo, claro que tem pessoas que se incomodam com barulho, a gente vê, por exemplo, Vila Madalena, regiões que ficam mais... Mas se você for olhar o saldo, porque não tem jeito, sempre vai ter custos envolvidos em tudo na vida, não existe milagre, né? Mas o saldo é muito positivo.
né? Então, sim, eu acho que é um desperdício de espaço ali que a gente observa na Faria Lima. Aliás, né, falando de mercado, né, nos últimos anos, o metro quadrado da Vila Madalena se valorizou, enquanto bairros que não têm Perfeito. um bar, que não têm um restaurante, em que tudo é proibido, que seja comércio, o preço do metro quadrado está caindo. Então, acho que o consumidor paulistano também está votando com os pés e está querendo lugares, até mesmo no home office, onde ele possa sair de casa e ter um mercado a pé, ter um café a pé, ter uma academia de ginástica, que ele não precise pegar carro. Então, isso é bem importante. Aliás, outro recado para os empresários que estão aqui nos ouvindo, né, que esses térreos da Faria Lima, que esses terrenos aí vazios, sejam tão lembrados quanto o Pantanal e quanto a Amazônia na hora do ESG. Ou seja, ocupar esses térreos, colocar banquinhos, decks, arquibancada de madeira, um food truck, cafés, ter som. Claro, desde que a prefeitura não demore 2 anos para aprovar essas mudanças. Mas seria ótimo que esse empresariado que quer mostrar sua responsabilidade ambiental também pensasse na própria Faria Lima. Zeina, sobre o S e o G da sigla, né, social governança, você vê a mudança grande ou a Faria Lima ainda é um clube do Bolinha? As opções, seja de socialização, mas principalmente de ascensão na carreira, para mulheres, para negros, para os LGBTs, ainda é muito difícil? Olha, eu diria o seguinte, Raul, eu acho que a semente foi plantada. Tem um quê de modismo, e aí eu não digo só a Faria Lima, é de uma forma geral, ser mulher está na moda. Aproveite. O risco disso, quer dizer, o saldo é positivo, a questão é se a gente avança na velocidade que deveria. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: na intuição das pessoas, você criar cotas de repente, deixar, mesmo que não explicitamente, reservar determinadas vagas para mulher e tal, enfim, isso pode acabar, do ponto de vista do indivíduo ali, pode acabar sendo penoso, né? O que eu quero dizer é o seguinte: tem que pensar no dia seguinte. Uma pessoa que enfrenta um ambiente competitivo e tal, se ela ali entra e for taxada do tipo só está aqui porque é mulher, só está aqui porque é negro, a vida vai ser um inferno. A mudança, ela tem que ser mais profunda. Ainda que, de novo, o saldo é positivo, mas a mudança precisa ser mais profunda. Em que sentido? Das empresas entenderem, dos RHs das empresas, que, ironicamente, muitos são tocados por mulheres, muitos RHs são liderados por mulheres. Então, tem que ter, na verdade, algo mais profundo, que dá trabalho, porque a diversidade, ela dá trabalho. Quando você coloca todo mundo igualzinho, é muito mais fácil você chegar a um consenso numa reunião. Se você coloca todos os homens brancos, jovens, de uma determinada classe social, todo mundo se veste igual, claro que chegar num consenso é mais rápido. Daí, resolveu, pronto, resolveu. Só que vai ser, Todos são provavelmente, topzera, todos topzera. provavelmente vai ser mais pobre a tomada de decisão. Não vai ter mapeado todos os aspectos, as saídas propostas provavelmente menos criativas, menos interessantes, num mundo que está complexo. O mundo está mais complexo. Esse olhar mais amplo, ele exige mais diversidade. Porque um pensa do jeito, outro pensa do outro. O mundo está muito mais complexo. Então, as empresas, elas precisam entender assim, por que vale a pena ter pessoas de diferentes raças, de diferentes idades, de diferentes orientações, de diferentes, né? Porque vale a pena, que pode dar trabalho, mas vale a pena.
porque é um olhar diferente, é um aspecto que o grupo às vezes não percebeu. É muito comum você estar numa reunião, muitos homens, e de repente vai a mocinha, levanta o braço, e aquele assim, quase pedindo perdão, mas e aquele tal ponto? E ninguém pensou. Foi uma tremenda de uma sacada aqui. Então, de novo, a diversidade, ela dá trabalho, a democracia dá trabalho, a diversidade, mas você vai encontrar soluções mais sólidas, e, de novo, num mundo que precisa, que demanda, está demandando isso. As pessoas não querem mais o igualzinho. As pessoas querem as soluções mais ricas, que olhem o todo, que olhem a sociedade como um todo, que olhem, enfim. Então, o meu ponto é o seguinte: se por um lado tem um quê de modismo, que não se perca a oportunidade aqui de realmente refletir, né? Então, não é uma questão de vamos colocar cotas para isso, para aquilo. Não é isso. Não é isso. A questão é achar pessoas com talento que vão agregar na tomada de decisão, né? Por suas características, pelo que elas são. Né? Você citou o exemplo, né, do francês que vem para o Brasil e que olha aquele conjunto maravilhoso com outro olhar. Quer dizer, alguém de fora que veio, que olhava assim. Eu vou contar uma história para você. Eu trabalhei, né, no ABN, e eu olhava da janela aquele conjunto, e quando eu ia almoçar, às vezes passava ali, atravessava aquela Rua das Flores, né, que agora não existe mais, Rua das Flores, né? Isso. Como chamava? E eu olhava aquele complexo e eu falava, meu Deus, não é possível que não tem empresário que vá abraçar essa joia em pleno coração da Paulista. Pois é, precisou um estrangeiro ter essa coragem. Então, assim, isso nos faz lembrar, bom, primeiro, quem somos, né? O Brasil, um país com tanta multiplicidade, né? A gente precisa mais disso. A gente precisa mais disso. E nada como, você colocou isso já lá atrás, nada como um ambiente urbano para misturar todo mundo. De novo, dá trabalho, mas acho que todo mundo sai melhor na hora que mistura. Zeina, você me fez lembrar que as cidades que mais crescem nos Estados Unidos são as cidades mais diversas. Você pega Austin, você pega Seattle, você pega São Francisco, Miami mesmo, e Nova York, claro. Você tem africano, tem gente do Oriente Médio, tem gay, lésbica e trans, sem medo de ser aí oprimido, tem mulheres empoderadas, tem gente que arranha o idioma inglês, mas são nesses lugares, aliás, os CEOs do Vale do Silício, na metade é indiano ou filho de indianos, você vê que houve aí um ambiente muito convidativo. Não é o interior da América, onde todo mundo é branco, loiro, igualzinho, que está crescendo. É engraçado que aqui no Brasil, algumas experiências, parece que tem gente que quer ter o ambiente branco, fortificado, isolado e achar que a inovação vai vir daí. Acho que é uma bela lembrança que você fez. Eu lembro que em quase 25 anos de jornalismo, eu lembro que quase todas as redações que eu trabalhei, os chefes, todos homens, saíam para jogar futebol no final de semana, ou tinha o churrasco e a festinha das crianças. Então, quem não tinha filho pequeno ou quem não jogava futebol, não socializava com os chefes. O que eu acho que para muita gente foi uma maneira aí de ficar para trás nos momentos aí de seleção e de promoção. Então, bela lembrança que você fez, porque o RH tem uma culpa aí. Eu não tenho dúvida. Eu acho assim, até entendo, às vezes a pressão é muito grande por resultados de curto prazo, né? Mas eu não tenho dúvidas que os RHs das empresas precisam ter mais voz. E, por exemplo, na hora que vai fazer o recrutamento, os diferentes perfis, né? Eu vou pegar aqui homem e mulher só para facilitar. Homem é diferente de mulher, ponto final. Mulher é muito comum ter mais dificuldade para se colocar numa entrevista. Às vezes as meninas são mais tímidas, têm vergonha de se vender, não querem parecer arrogantes.
O RH, aqui eu estou fazendo um exemplo bem singelo, claro que a coisa é muito mais complexa do que isso. Precisa estar entendendo isso. Não é um manual. O RH não pode ser um manual. Recebi aqui um manual, tem que... Não é manual. Então, você falou dessa questão, né, ambientes corporativos, aí vai para o happy hour, né, e tem determinadas atividades. Hoje, agora eu vou sair um pouco da questão mais da economia, concordando já com você, porque eu não tenho muito a acrescentar, mas é isso mesmo. Mas se você for pensar até do ponto de vista individual, quando você lida com esses ambientes mais complexos, é até libertador, né? Eu nasci em Campinas, né? Você já falou isso. Eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo. E eu lembro assim, o meu sentimento em relação a, de novo, andar na Paulista e ver, na época tinha muita coisa dos punks, pessoas, daí tinha o cara da América Latina vendendo bijuteria, o cara argentino, era muito comum ter um pessoal que era Hare Krishna, não sei, eu sou uma senhora, né? Era muito comum ter um grupinho, né? E eu me lembro do meu sentimento andando ali, era um sentimento de liberdade. Em que sentido? Eu posso ser diferente. É permitido você ser diferente. O que eu estou querendo dizer com isso é que é o seguinte, pode até ser mais cômodo a gente encaixar num certo estereótipo, mas essa liberdade de poder, né, vestir a roupa que você quiser, fazer, enfim, o que você quiser, e olhar para o lado e perceber que isso é possível, e isso é liberdade. E essa liberdade, agora sim, puxando para a economia, essa liberdade que gera inovação, que gera arte, que gera essa efervescência, que gera produtividade, em última instância, aqui puxando para a economia. Então, por exemplo, vou sair um pouco do meu assunto aqui, mas eu chego lá. A gente está toda nessa questão de avanço de tecnologias digitais e tal. Mas qual que é o insumo primeiro? É a criatividade. Então, por exemplo, quando se fala do avanço de tecnologia em determinados países, por exemplo, China, uma preocupação assim, mas tem liberdade para isso? Porque a inovação precisa de liberdade, precisa as pessoas poderem ter esse livre pensar. E nada como esse ambiente complexo, em que você vai vendo outras experiências, em que você também se permite pensar diferente. Então, é isso. Essa efervescência, ela depende dessa mistura. Então, sim, ganhos de produtividade, né, como ensina Ed Glaser, são, sim, maiores em regiões urbanizadas, porque o grande insumo, né, desse capital humano é a criatividade. Então, tudo se fecha, na verdade. Eu comecei falando de uma questão individual ali, quer dizer, o ser humano se sentir com mais liberdade na hora que, olha, puxa, eu não sou o único esquisito, vamos dizer assim, né? Estou aqui andando na Paulista, eu não sou o único esquisito. Essa liberdade, ela tem ganhos, sim, ela traz ganhos, sim, na inovação, ela traz ganhos para a economia. Não é só felicidade individual, né? Já é uma maravilha. Penúltima pergunta. Analistas, gestores, membros de conselhos de grandes empresas. Como eles podem fazer, ou tentar, pelo menos, checar se o compromisso é real ou se apenas marketing, o ESG? Raul, essa eu não sei se eu sei responder, porque não é tão óbvio, né? Tem coisa que a gente ainda está aprendendo, vai aprender o caminho para isso. Agora, o fato desse tema, aí de novo puxando aqui a contribuição que pode vir do mercado financeiro, você né, atribuir ali o selo ESG, isso tem que ser avaliado, né? Para que isso se sustente, quer dizer, você tem que ter consistência, você tem que ter uma metodologia, você vai ter que estar sempre apurando, enfim, eu acho que o fato disso, de alguma forma, bater no bolso, vai exigir cada vez mais cuidado para evitar
o fake, né? Ou evitar, ou punir, sei lá, conseguir diferenciar. Difícil saber esse caminho, em parte vai depender de nós como sociedade. De novo, vou fazer um paralelo aqui. É um paralelo que não é óbvio, e eu posso também estar errada nesse meu paralelo, mas eu acho que pode ajudar aqui pelo menos, passar esse sentimento que eu tenho em relação a esse tema. O Brasil, a gente sabe, foi o último país a fazer a abolição da escravidão. Causava estranhamento dos vizinhos. Os vizinhos, nem estou falando de nações mais, né, que estavam ali mais avançadas. Américas, claro. Os vizinhos olhavam e falavam assim, mas que, né, Guerra do Paraguai, escravos negros que foram recrutados. Olhava-se com estranhamento aquilo. Aí a gente vai lá, o caminho até a abolição foi cheio de regra para inglês ver, aliás, essa expressão veio dessa época. Porque tinha uma pressão internacional e a gente não respondia à altura. A gente fazia uma regulação, uma lei, uma coisa ali, mas de verdade não se obedecia. É proibido fazer tráfico negreiro. A gente ia lá e tentava e fazia. Lei do ventre livre. O pessoal registrava as crianças antes, a criança nasceu depois, registra antes para escapar da lei. Você vê que a nossa malandragem ela é lá de trás. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Bom, e depois a gente teve a abolição, mas de uma forma cruel, o day after, né? O dia seguinte, em que você... Tudo bem, você deu alforria, mas não deu escola, não deu cidadania, não deu isso, não deu aquilo. Olha, agora se vira. Literalmente se vira negão. Horrível. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem uma pressão que começou lá de fora, que cada vez mais entra, e cada vez mais os jovens conectados, enfim, abraçando a isso, também preocupados, como que um despertar, como se tivesse uma preocupação, mas que precisou vir os ventos de fora para isso crescer. Vai depender da nossa capacidade como sociedade, e aí a responsabilidade nos ombros de cada empresário, de cada formador de opinião, de cada organização da sociedade civil, enfim, nós como sociedade não cairmos na coisa de fazer para inglês ver, porque vai sair mais caro. Então, eu puxo para essa questão da escravidão, porque a gente sabe muito bem o custo que foi, do ponto de vista do desastre social, nós termos feito do jeito que foi feita a abolição, sem pensar nas né, no como abraçar essas pessoas enfim, que foram libertas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é ter esses ventos, tem esses ventos. A outra coisa é nós, como sociedade, fazemos a coisa certa, e aqui repito aquilo que eu já falei lá atrás, numa sociedade, né, num país que ainda não tem instituições democráticas tão sólidas, afinal, a nossa redemocratização é 85, foi outro dia. Nós não somos um país, avançamos muito do ponto de vista institucional, mas ainda tem muito caminho. Países como o Brasil, economias emergentes, que ainda não têm essa maturidade, dependem muito mais da capacidade das lideranças. Então, tem, sim, um papel, inclusive, do próprio mercado financeiro, já que, quando bate no bolso, é ali que as coisas podem avançar com mais rapidez, mas esse papel de liderar esses processos para que, de fato, tenha profundidade, qualidade nisso. Quer dizer, ir além de olhar os ingleses, e além de olhar ali o resultado de curto prazo, porque o longo prazo ele não é feito de um conjunto de curto prazo, não. O longo prazo é esse olhar lá para frente. Não é fazer só ali, olhar só o curto, não é a soma de curto prazo, não, é outra coisa. Os ingleses, quando começaram a pressionar
para a abolição, para o fim do tráfico negreiro, para a abolição, num primeiro momento, foi, na sua origem, uma questão religiosa. Eram questões morais. Ninguém ali não era uma questão de dar lucro, não dar lucro, não era uma planilha que você vai lá, calcula, vai dar lucro, não dá lucro. Não, não era isso. Eram questões morais. Então, o que eu estou querendo dizer é que assim, tem que fazer a coisa certa, né? Sair um pouco dessas, aquele equilíbrio de curto prazo para inglês ver, e essa é uma função da elite, das lideranças, enfim. Não dá, esse amadurecimento da sociedade vai ter que ser mais puxado, né, por esse tipo de trabalho. Última pergunta, bem simples, fácil, sintética. O que fazer para voltarmos a ser mais otimistas com o Brasil? Olha, Raul, o Brasil está numa armadilha complicada, porque a gente não consegue acompanhar o crescimento de países parecidos. Quer dizer, a gente olha, mesmo vizinhos que têm o grau de arrumação da economia como o nosso, né? Ou, usando o jargão dos economistas, regime de política econômica parecido com o nosso. Quer dizer, a gente não consegue, a gente está ficando para trás, a gente está com produtividade estagnada, a gente está com crescimento muito baixo, e o ciclo econômico nosso muito acidentado, o que machuca. Então, não é só uma questão de crescer pouco, mas também com um ciclo muito acidentado, isso gera sofrimento na sociedade. Toda essa questão que vem junto da desigualdade de oportunidades. Ao mesmo tempo, nós somos um país que está envelhecendo, né? O tal do boom demográfico, enfim, o do bônus, perdão, demográfico, ele foi. Então, a gente está envelhecendo, significa que tem menos pessoas para carregar o piano e o piano está mais pesado, tem mais pessoas ficando velhas. Então, o Brasil precisa ser mais ambicioso. Uma coisa é a gente olhar para trás, minha geração, olhar para trás e falar assim, puxa, a gente melhorou. Nós tivemos uma mudança importante nos indicadores econômicos, nós não temos mais aquele peso da inflação do passado, que os jovens não viveram. A gente conseguiu melhorar muitos indicadores sociais, a gente conseguiu aumentar a expectativa de vida, acesso a serviços públicos, a universalização de alguns serviços. Quer dizer, tivemos avanços importantes. Tivemos, sim. Acho que não reconhecer isso seria um equívoco. E lembrando que a nossa redemocratização, ou democracia de massas, é uma coisa muito recente e a nossa democracia, ela retoma muito traumatizada por 21 anos de ditadura com uma economia de joelhos. Quer dizer, a gente colheu ali uma recessão terrível, né? Então, começou já, né? Aí vem uma Constituição que tem méritos, mas também muito, e até em função, na minha visão, do trauma da ditadura, alguns equívocos ali que foram frutos desse trauma. Mas, enfim, o meu ponto aqui é que saímos de um ponto inicial, na nossa democracia, um ponto inicial bem difícil, conseguimos conquistas importantes, mas a gente precisa ser mais ambicioso. Oba. O Brasil, assim, o fato de estarmos envelhecendo e estarmos com uma parcela da população sem acesso a serviços de qualidade, né, sem igualdade no acesso, né, igualdade de oportunidades. O professor Naércio do INSPER sempre fala, né, o Brasil é um país que você depende da sorte, da família que você nasceu. E isso é péssimo. Não é bom ter que depender da sorte. O certo é você dar igualdade de oportunidades para as pessoas crescerem. E aqui eu vou fazer uma ponte com tudo isso que a gente discutiu até agora. A mulher da periferia,
que não tem uma infraestrutura urbana ali para ela, escola, creche, serviços básicos, hospital, saneamento, Quer dizer, não tem a estrutura, ela mora longe e sem acesso a tudo isso, isso é perpetuador de pobreza. Então, a questão urbana ela é muito importante para boa parte da nossa população. Então, poder trazer essas pessoas mais para o centro, poder gerar empregos que, enfim, que deem oportunidades para as pessoas e, ao mesmo tempo, e esse ponto é importante, as pessoas às vezes associam a prosperidade que vem desses movimentos a alguma coisa ruim, mas é essa prosperidade que vai gerar arrecadação tributária para reverter depois em gastos para essa parcela da população. A prosperidade, por mais que ela seja desigual, porque a meritocracia ela gera mesmo diferença de renda, mas a prosperidade ela pode e deve ser revertida na qualidade dos gastos públicos exatamente para oferecer condições dignas e igualdade de oportunidades para essas pessoas. Então, desculpa fazer essa volta toda, é porque esses assuntos eles estão muito interligados, né? Então, o meu ponto é o seguinte, o Brasil precisa ser mais ambicioso, a gente precisa avançar mais rapidamente em reformas, e não é só reforma, claro, tem questões fiscais que a gente sabe, eu não vou entrar nesses assuntos aqui, mas, de fato, de permitir maior crescimento da economia e, ao mesmo tempo, isso se traduzir em capacidade do Estado de prover igualdade de oportunidade para as pessoas. Então, assim, isso aqui a gente precisa caminhar mais rapidamente, porque eu temo que, em alguns pontos, a gente tenha assim, o problema vai ficando tão grave que é muito mais difícil consertar. Uma coisa é você retirar o cimento quando ele está ainda mole. Na hora que solidificou, é mais difícil. Tem pontos de não retorno, vamos dizer assim, que se usa muito na questão ambiental, mas também a gente tem que colocar isso também para outros aspectos da sociedade, da economia. Então, conforme você vai solidificando certas injustiças de um país que cresce pouco e tal, fica muito mais difícil corrigir, por isso que a gente precisa acelerar, considerando que não tem mais a ajuda do bônus demográfico. E isso entra, não tem dúvida que entra nessa questão urbanista, de urbanismo. Esse é um dos ingredientes que estão nessa conta. Que quem está no centro, protegido, com infraestrutura, não percebe, mas quem está vivendo na periferia sente bem o peso de uma cidade que não funciona. Uau! Obrigadíssimo, Zeina. Acho que a gente deixou vários recados nesse episódio da ambição a como o ESG urbano é bastante mais amplo do que, às vezes, a pauta de marketing nos explica. E como a qualidade de vida está intimamente ligada ao urbanismo num país onde 86% da população mora em grandes cidades. Zeina, muitíssimo obrigado. E ouvintes, até semana que vem, se inscrevam no canal, por favor. Até mais. Valeu.